Paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos que acompanham aqui este canal. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Quero te convidar a ficar aqui comigo alguns minutos. Não pule esse vídeo, que o Senhor colocou uma palavra no meu coração e também é para você. Amém? Está no livro de Mateus, capítulo 23. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus para que a gente possa meditar, queridos, na palavra de Deus e aproveitar essa oportunidade que o nosso Deus nos dá de poder compartilhar essa palavra, de poder ouvir os ensinamentos, os preciosos ensinamentos que tem a palavra de Deus. A Bíblia nos fala também, lá em Oséias, que Deus fala assim: o meu povo perece porque faltou-lhe o conhecimento. E esse conhecimento é da palavra de Deus, é de alguém, de explicar essa palavra, trazer os ensinamentos que ela contém através do Espírito Santo. Então nós sabemos que Deus tem levantado pessoas, homens e mulheres, para falarem desta palavra. Então quando Ele coloca no nosso coração essa palavra, Ele está nos dando uma oportunidade, queridos, da gente meditar, da gente praticar, para a gente ser abençoado, sustentado e fortalecido pelas verdades que contém essa palavra, amém? Pelas verdades que estão aqui nesta palavra que não é minha, mas é de Deus. E Deus é poderoso e vela pela sua palavra para cumprir. Graças a Deus que Ele nos deixou aqui a sua palavra, queridos irmãos. Nos deixou aqui escrito como a gente deve se conduzir nessa terra para que a gente possa manter a comunhão com Ele a cada dia, amém? E ser abençoado, ser guardado, protegido pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Então eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, que diz assim: Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Então, esse primeiro ponto aqui, essa primeira parte aqui, que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou escrito, Ele criticou ali a forma como os mestres daquela época, que se diziam mestres da lei, que se diziam conhecedores da lei de Moisés, eles ensinavam as coisas da lei de Moisés, os mandamentos da lei, mas eles não cumpriam, eles não praticavam. Então aqui é uma crítica que o Senhor Jesus faz para toda aquela pessoa que se diz que ensina a palavra de Deus, se diz conhecedor da palavra de Deus, mas ele fala, mas o que sai da boca dele não é o que ele vive, não é o que ele pratica, tá? Agora vamos ver aqui o que o Senhor Jesus citou, das coisas que eles faziam de errado. Vamos tirar para nós, para os nossos dias de hoje, para nós aplicar na nossa vida. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Ou seja, eles exigiam além das pessoas, além do que estava escrito na lei de Moisés. Tudo que fazem é para se exibir. Olha aqui, olha como nosso Senhor Jesus Cristo, ele era observador, como ele observava as pessoas e como ele conhece o coração das pessoas. Queridos, a gente não conhece o coração das pessoas, mas Jesus, ele conhece, Então ele percebeu que tudo que eles faziam não era para a glória de Deus, não era para ajudar ninguém, não era para edificar nem ensinar ninguém, mas o sentido, o sentimento que eles faziam as coisas era para se exibir a si próprio, para se mostrarem, para dizerem que eram melhores, que eram mais santos, enfim. Essa era a intenção dele. Quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, queridos irmãos, o nosso Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou e os ensinamentos de Deus continuam os mesmos para nós. O que nós fazemos hoje tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para edificar vidas, tem que ser para alcançar almas. O objetivo principal do nosso coração tem que ser esse, não para se exibir, não para se achar melhor que alguém, não para se achar mais santo que alguém, tá? Na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, na nossa forma
forma de agir, nada pode ser para a gente se achar melhor que alguém, queridos irmãos. Eu já vi muitas pessoas que se achavam muito santos, que cobravam coisas mínimas, exigências mínimas das pessoas, e depois caíram em pecados terríveis, queridos irmãos, porque Deus mostra, a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então ninguém pode se achar melhor que ninguém, ninguém pode se achar mais santo que ninguém. Não, queridos, todos nós somos seres humanos feitos da mesma matéria, contaminados pelo pecado, lá herdado de nossa natureza caída. Nosso pai Adão, nossa mãe Eva, eles foram nossos primeiros pais. Depois, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, aí nós recebemos um pai Abraão, nosso pai da fé, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Mas antes, a nossa natureza foi caída e contaminada por Adão. Então, ninguém é melhor que ninguém, queridos irmãos. Ninguém pode se achar, eu sou santa, porque me visto assim, me visto assado, não faço isso, não faço aquilo. Não, queridos irmãos. Não pode ser para a arrogância do nosso coração, mas tem que ser para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu sempre, quando eu vou orar, eu peço, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho certo, pelo caminho eterno, como dizia o salmista. Nós temos que a cada dia pedir ao Senhor, queridos irmãos, que ilumine nosso coração através da sua palavra, para não nos deixar errar, para não nos deixar ser enganados pelo nosso coração, que a Bíblia diz que também é enganoso. Então vamos ver o que a Bíblia continua falando aqui, ó. Tudo que fazem é para se exibir, usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de serem chamados rabi. Queridos irmãos, isso aqui era o que estava no coração deles, aquele desejo de superioridade, aquele desejo de se mostrar autoridade, aquele desejo de mostrar grandeza, de mostrar superioridade. Queridos irmãos, embora alguém aqui na terra tenha uma hierarquia, tenha um cargo, né, que não acho que seja errado, ou tenha recebido ali uma unção de Deus para liderar sobre pessoas, mas ela não deve se sentir superior a ninguém, porque não somos, querido, ninguém é. Apenas são homens e mulheres, devem se sentir servos de Deus, não melhor que ninguém, como algumas lideranças que a gente vê que se sentem superiores. Uns se sentem superiores demais, se sentem como se fosse reis aqui na terra. Outros se sentem inferiores demais também. Não, irmãos, nós temos que ter um equilíbrio. Tudo isso nosso Senhor Jesus Cristo nos dá para aqueles que são líderes, dá para aqueles que são pastores, para aquelas que são pastoras. Deus dá um equilíbrio, Deus dá sabedoria para que a pessoa não venha confundir também a autoridade com estupidez, como eu vi isso na minha vida, queridos irmãos. Pessoas confundindo autoridade com estupidez, gritando com as pessoas, falando sem educação. Não, queridos, isso não é autoridade, isso não tem nada a ver com autoridade. Não tem nada a ver com a autoridade de Deus. Eu não consigo ver o Senhor Jesus Cristo falando dessa forma com as pessoas. Ele ensinava, ele falava a verdade, ele falava com autoridade, mas eu não consigo ver o Senhor Jesus sendo estúpido, sendo grosso, né? Sendo deselegante com alguém. Eu não vejo o meu Senhor Jesus dessa forma. Então olha o que ele fala, olha o que o nosso Senhor Jesus continua ensinando aqui, ó. Eles gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi, que é mestre, ó. Não deixem que pessoa alguma o chame de rabi. Por que o Senhor Jesus falava isso para os seus discípulos, queridos irmãos? Ensinava esses valores tão preciosos para os seus discípulos, queridos irmãos, porque ele sabe que o coração do homem tem uma tendência a ser vaidoso, o coração do homem tem uma tendência natural a ser orgulhoso. Se alguém começa a chamar, mestre para lá, mestre para cá, a pessoa começa a se achar o bom, se achar o melhor, né? Então o Senhor Jesus, ele conhece o nosso coração, então ele diz, não deixe que o chame mestre. Então por mais que alguém tenha conhecimento, por mais que alguém seja professor, por mais que alguém tenha capacidade de ensinar, te lembra que isso tudo vem de Deus.
É Deus que te dá, querido irmão, é Deus que nos dá, então tudo vem dele, nada é nosso, é para servir, é para ajudar pessoas, é para edificar pessoas e manter a nossa alma também na presença de Deus, queridos irmãos. Então isso a gente sempre tem que lembrar, não é nosso, é de Deus. A Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Então o dom é perfeito, mas nós não somos, nós somos imperfeitos e o nosso coração é tendencioso a se exaltar, ou se exalta demais ou se abaixa demais. Então nenhuma coisa nem outra, temos que ter um equilíbrio e o Espírito Santo nos dá a dose certa de como devemos ser. Aqui, ó, depois continuando: pois vocês têm somente um mestre. Então por que o Senhor Jesus disse: não deixe que chamem de vocês de mestre? Porque nós temos somente um mestre. O nosso mestre é o Senhor Jesus. O nosso mestre é o Espírito Santo, aleluia. Ele é perfeito, aleluia. Ele nos ensina a sua palavra quando nós queremos nos dedicar a ele, quando nós queremos que a nossa vida seja dele, seja para a glória dele, amém, queridos, em nome de Jesus. Depois ele diz assim, ó: não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai. Olha outro ensinamento. Primeiro, não fazer as coisas para se exibir. Segundo, não deixar que sermos chamados de mestre, pode entrar uma vaidade, um orgulho no nosso coração, e mestre é só um. Terceiro, não chame ninguém de pai aqui na terra, porque o pai é só um. Então o Pai é um só, é Deus Pai. Ele é o nosso Pai, é o nosso único Pai, é o verdadeiro Pai. Então, queridos irmãos, a não ser o nosso pai biológico aqui na terra, que Deus sabe que é o nosso pai biológico, nenhuma outra pessoa mais é pai, a não ser o nosso Deus. A palavra é bem clara. Olha os ensinamentos preciosos que ela deixa para nós. Não deixe que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm um mestre só, o Cristo. O mais importante entre vocês, o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Olha o que a Bíblia diz, queridos irmãos. Quem é o mais importante entre os irmãos, entre o corpo de Cristo, entre a igreja? É aquele que serve. Este é o mais importante, o servo, tá? Aquele que muitas vezes as pessoas naturais, as pessoas que não têm visão espiritual, não dão nada por ele, porque ele é servo. Este é o mais importante perante Deus. Vejam como a visão de Deus é diferente da nossa. A nossa visão, queridos irmãos, ela é terrena, ela é física, ela é natural, mas a visão do nosso Deus, ela é espiritual, ela é diferente, ela é diferenciada, e nós temos que pedir ao Senhor a visão dele. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e nós pensamos assim: essa pessoa é assim, assada, essa pessoa tem aparência assim, então deve ser isso, aquilo, aquele outro, e tudo errado. Muitas vezes analisamos a pessoa totalmente de forma errada, porque olhamos com a visão física, natural, carnal, caída, deficiente. Mas a visão de Deus, queridos irmãos, é perfeita. A visão de Deus é correta para cada pessoa. Então nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, me mostra. Eu quero ver com os teus olhos espirituais. Eu quero ouvir com os teus ouvidos. Eu quero entender com a tua mente. Abençoa, Senhor, a minha mente, os meus olhos espirituais e meus ouvidos, para que eu possa ouvir a tua voz e não ser enganado por vozes diferentes. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que essa palavra venha entrar no nosso coração e mudar a nossa vida. E depois ele diz assim, ó: pois os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Irmãos, quantas pessoas fazem as coisas que a gente vê, às vezes até nas mídias sociais, eles vão fazer uma obra de caridade, eles vão lá publicar a obra de caridade, aí a pessoa pensa assim: eu estou fazendo isso para dar o exemplo, para que as pessoas venham fazer também uma obra de caridade. Então, irmãos, Deus sonda o coração da pessoa, Deus vê a intenção do coração da pessoa, se é realmente para dar exemplo ou se é para se exibir. A Bíblia também fala, irmãos, o Senhor Jesus também fala em outra passagem das Escrituras, que aquele que faz as coisas para serem vistos pelos homens, na verdade, já receberam o seu galardão. Então, queridos irmãos, o galardão terreno, o galardão dos homens, eles já receberam, porque fizeram com a intenção de serem vistos, de serem aplaudidos pelos homens. Então o Senhor Jesus condenava essa atitude também dos fariseus, que faziam para ser visto pelos homens.
A Bíblia também nos fala uma passagem de um homem, um publicano e um fariseu que chegou ao templo para orar. E a Bíblia nos diz que aquele fariseu chegou no templo com arrogância, dizendo: olha, eu dou os dízimos de tudo quanto possui, eu faço isso, eu faço aquele outro, e citando tudo que ele fazia ali, conforme a lei, que estava certo, mas ele estava com o coração cheio de orgulho pelo que ele fazia. Aí chegou ali aquele publicano, humildezinho, simplesinho, baixou a cabeça e disse: tem misericórdia de mim, pecador. Ele se humilhou perante Deus, reconhecendo que é um pecador. E a Bíblia nos diz que aquele último saiu justificado, porque ele não foi arrogante perante Deus. Então, irmãos, o que eu vejo aqui, o que eu aprendo com a palavra de Deus? Que nós temos que fazer as coisas certas? Sim, temos que fazer as coisas certas, mas a intenção do nosso coração deve ser de humildade e não para se exibir e para se aparecer para os outros, amém? A intenção do nosso coração deve ser para glorificar a Deus, irmãos, glorificar a Deus. E se o nosso coração não está glorificando a Deus, nós devemos orar e jejuar: Senhor, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus, teu sangue tem poder. Eu não quero, Senhor, eu não quero fazer as coisas para a minha glória, para a minha exaltação, para alimentar a soberba, a exaltação no nosso coração, amém, irmãos? Em nome de Jesus, é para isso que a palavra de Deus, ela ficou escrita aqui na terra, para que a gente possa aprender os seus ensinamentos. Vamos ver o que mais diz aqui, ó. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Olha só, irmãos, como essas pessoas eram exaltadas, egoístas, escandalizavam os outros sem amor, tá? Eram esse tipo de gente. Ó. E aí a Bíblia diz assim, ó, tomam posse dos bens das viúvas de maneiras desonestas e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Olha o que eles faziam: oprimiam as pessoas pobrezinhas que tinham um pouquinho só para os seus sustentos. Mas a Bíblia tem aqui a condenação para essas pessoas. Queridos irmãos, não pense que vai se dar bem aqueles que fazem esse tipo de coisa, gente. Não pense, vocês podem se dar bem aqui na terra, mas o juízo de Deus vem para quem faz isso, para quem oprime os pobres, as pessoas necessitadas, que não tem nem para si. Aí depois ele diz assim, ó, vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo outro templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos, cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Viu, queridos irmãos? Olha os valores de Jesus, como Jesus, ele vê a hipocrisia, a falsidade das pessoas, queridos irmãos, como ele deixou aqui registrado a hipocrisia de algumas pessoas que querem se achar mais santos, que querem se achar melhores e fazem coisas terríveis. Tudo está diante do olhar de Deus, queridos irmãos. Nada escapa diante dos olhos santo, puro, sagrado do nosso Deus, e todas essas coisas ele vai trazer à luz, porque a Bíblia diz que nada ficará oculto, mas tudo será exposto. E diz assim, quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por Deus e por tudo que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no seu trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! Tem cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e negligenciam os aspectos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Viu, irmãos? Olha o que a Bíblia diz. Observe o que está escrito na palavra de Deus, queridos irmãos. Nós devemos observar o que está escrito na palavra de Deus, tá? E depois ele diz assim, sim, vocês deviam fazer estas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Viu? Então o Senhor Jesus, ele não é contra o que é certo.
ele é contra a forma como fazem, a hipocrisia como agem as pessoas. Aí depois ele diz, guia cegos com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, na simbologia. Uma coisinha pequenininha não pode, mas uma coisa grande, aí passa. Um camelo, o que é maior, irmãos? Um mosquito ou um camelo? Olha a simbologia, a parábola, porque Jesus usou essa expressão aqui para explicar a forma como eles agiam e como alguns ainda continuam agindo hoje em dia. Queridos irmãos, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, tendo cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo. O que está falando aqui, irmãos? Está falando da vida de alguns que se dizem crentes. Eles cuidam o exterior do copo, eles cuidam o exterior, mas eles não limpam o interior. Tudo começa lá no interior, começa no interior do meu coração. Se o meu coração não estiver limpo, queridos irmãos, não adianta o meu exterior tá ali olhando, olha assim, que perfeição. Não, irmãos. Se o meu coração não estiver limpo, Deus está vendo. E para Deus é mais importante o meu coração, o teu coração está limpo perante Ele. Amém, queridos irmãos? Então, vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos olhar para as maravilhas que tem aqui nessa palavra. Irmãos, quando eu fico lendo a palavra de Deus, eu fico encantada, eu fico maravilhada, eu fico assombrada, eu fico admirada. E aí eu penso assim, meu Deus, é tanta maravilha que eu tenho que compartilhar com as outras pessoas. Quando eu vou orar, quando eu vou dobrar meus joelhos e orar, e clamar, e interceder pelas pessoas, eu penso, meu Deus, que maravilha. Como é bom sentir o que eu estou sentindo, vontade de orar, vontade de falar com Deus, vontade de sentir a presença dEle, vontade de receber mais dEle, né? E aí eu começo a orar, interceder pelas outras pessoas, para que todos também possam sentir essa vontade, queridos irmãos, de mantermos essa comunhão com o nosso Deus. E a comunhão com Deus vem através da oração e da meditação na sua palavra, extraindo, absorvendo os ensinamentos da palavra dele para nós colocar em prática. Amém, queridos irmãos? Em nome de Jesus, receba essa palavra, que o Senhor venha te abençoar, o teu lar, a tua família. Ora por aquelas pessoas que estão aí em evidência na tua igreja, os pastores, as pastoras, presbíteros, enfim, aqueles que têm um cargo de liderança. Ora por eles, para que eles não venham cair no engano, queridos irmãos, porque eles são alvo do inimigo, e nós, ovelhas, também somos alvo do inimigo. Então vamos orar, vamos vigiar, vamos estar unidos, não vamos olhar as pessoas nem julgar as pessoas pela sua aparência, viu, irmãos? Quem julga é Deus, tá? Quem vai dar o veredito final é Deus. É Deus que vai julgar, mas que nós possamos olhar a cada dia para essa palavra maravilhosa. Irmãos, eu amo a palavra do meu Senhor, eu amo o meu Senhor Jesus Cristo, e eu tenho caminhado com Ele no caminho da salvação, graças à sua bondade e misericórdia, e quero permanecer assim até o fim da minha vida, amém? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, queridos irmãos? O mundo se prepara, irmãos, para coisas terríveis, mas a igreja se prepara para o arrebatamento, amém? A igreja se prepara para o arrebatamento, para estar com Cristo. A qualquer momento Ele pode voltar, mas enquanto Ele não volta, queridos irmãos, vamos manter a nossa vida na presença, vamos nos deixar ser usado como instrumento para a glória de Deus, ganhando almas, alcançando o coração do pecador, com a graça de Deus, o amor de Deus, amém, irmãos? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, receba essa palavra, que o Senhor venha te abençoar em nome de Jesus.